A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, iremos começar o culto. 3:11. 3:11. 3:11. O Evangelho segundo João. Vamos lá, nessa data de hoje, que é 23/1/2026, sexta-feira, mês de janeiro. O Evangelho segundo João. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, com Jeová. E o Verbo era Jeová. Ele estava no princípio com Jeová. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve o homem enviado de Jeová, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Jeová, aos que creem no seu nome. Tá vendo, ó? Por isso que eu falo que não vai ser todos que vão ser salvos, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas. Só vai ser salvo esses aqui, ó. Mas a todos, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Jeová, aos que creem no seu nome. Ó. Ele veio para que era seu, os seus não receberam. Esses aqui, os judeus lá, a maioria dos judeus não vão ser salvos. O que vai ser salvo é aqueles que receberam Jesus Cristo e que creem no seu nome. Entendeu? Por isso que eu falo, milhares de pessoas não vão ser salvos. Só vai ser salvo esses aqui que creem e que recebem Jesus Cristo com todo amor e carinho. Continuando, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Jeová. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O testemunho de João Batista, MAT 3:1-12, revés. João testificou dele, e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jeová nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Por isso que aqui acredita e crer na Trindade por causa disso aí, ó. Por causa disso aqui, ó. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Tá vendo? Então, filho e pai e filho. Entendeu? Continuando. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdote e levita para que ele perguntasse quem és tu. E é que eu sempre digo e falo, voltando para cá. É que eu sempre falo e digo, e repito. Aqui, crer na Trindade não é só porque está escrito aqui o Pai e o Filho, não. É porque eu tenho experiência espiritual. Que eu já enxerguei os três fazendo oração tanto no monte como aqui dentro da igreja. Continuando, e até hoje ouço a voz dos três, falando comigo, enchendo de poder, curando, libertando e salvando vida. Continuando, de Jerusalém sacerdote e levita, para que te perguntasse quem és tu. E confessou e não negou, confessou, eu não sou Cristo. E perguntaram então, que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disse-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviara, que diz de ti mesmo. Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor Jeová, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batiza, pois, se tu não és o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. João respondeu dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus
que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Jeová que tira o pecado do mundo. Mais uma vez confessando que o Pai existe. Entendeu? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Jeová que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel vim eu. Por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Aí agora é Espírito Santo. Nós já falamos ali do Pai e do Filho. Agora é o Espírito Santo, ó. Vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Jeová. Tá vendo, meu irmão? Então, o Espírito Santo existe, e o Filho e o Pai também, tá? Quem negar a Trindade, sai fora dessas pessoas que negam a Trindade, tá? Essas pessoas que negam a Trindade já blasfemaram. Eles não têm a presença mais do Criador. O Criador já sumiu deles. Entendeu? Aqueles que negam a Trindade, o que está sobre eles é trevas, é inferno que está esperando. Lá no céu não entra, não. Continuando. Eu digo que Jesus voltar também, não vai entrar, não. Vai entrar pro lago de fogo. Então toma muito cuidado com pessoas que já negaram a Trindade, tá? Toma muito cuidado. Estou avisando vocês que são inscritos, toma cuidado com aquelas pessoas que negaram a Trindade, tá? A Trindade não foi a Igreja Católica que criou, não, tá? Quem criou a Trindade foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é ninguém da terra, não, tá? Continuando. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, 2 de seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Jeová. Tá vendo lá? O Cordeiro quer dizer o Filho de Jeová. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. Era já quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que ouvira aquele de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefa, que quer dizer Pedro. No dia seguinte que Jesus ia a Galiléia, e achou Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Mais uma vez confirmando que isso aqui não é Bíblia, é lei. O próprio Moisés chama isso aqui de lei. Tudo isso aqui que eu estou lendo é lei. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Jeová, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Jeová subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Tá vendo? Então o Pai, olha lá, o próprio Jesus confessando que o Pai dele existe. O próprio Jesus confessando que os anjos existem. O próprio Jesus confessando que o Pai desce sobre a terra e os anjos também descem e sobem sobre a terra. E é coisa maravilhosa servir ao Criador, a gente tem tudo mesmo, bem que fala. Quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jeová tem tudo, quem tem o Espírito Santo tem tudo. Mas quem não tem o Pai, quem não tem o Filho, quem não tem o Espírito Santo não tem nada nessa vida, e é verdade. Então nós aprendemos aqui que nós já chegamos no Evangelho segundo de João. Nós aprendemos o verbo se fez carne, tá?
Muitos confundem a palavra verbo achando que Deus desceu aqui na terra. Quem desceu na terra, meus irmãos, foi Jesus Cristo. Porque o Pai já deu todo o poder para o Filho. Entendeu? E quem desceu sobre a terra também foi isso aqui, ó. O Espírito Santo. Entendeu? Ó, e vi o Espírito descer do céu como uma palma e repousar sobre ele. É Jesus que desceu e o Espírito Santo que desceu. Muitos confundem essa palavra de verbo. O verbo fez carne, não. É o Criador que mandou o Filho, entendeu? E pronto, acabou. A história já está toda concretizada e completa. O Pai mandou Jesus e Jesus desceu. Entendeu? Vamos agradecer. Soberano Javal, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por este culto. Nesta tarde de hoje, 23/1/2026, sexta-feira, mês de janeiro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem, fica na rua Armindo Pereira, número 340, São Pedro, cidade de Portinal, Minas Gerais, Nação Brasil. Abençoa somente meus inscritos e abençoa somente os dizimistas e os ofertantes dessa obra. Amém e amém. Até o próximo culto da noite. À noite eu estarei de volta com força completa. E até lá. E hoje é Santa Ceia, avisando aí para Daniel e Thales. Para vocês dois aí não esquecer da Santa Ceia de hoje. Até o próximo culto da noite.